Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao treinamento de montagem do processo para os membros das comissões fazerem a contagem e conferência dos bens móveis e imóveis para o inventário de 2020. Algumas unidades estão com algumas dificuldades nesse treinamento e aí a gente resolveu, para poder tirar algumas dúvidas, ampliar a explicação da montagem, principalmente na questão do SEI. No nosso treinamento, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é uma errata que a gente colocou aqui no bloquinho 3, que cada presidente abra processo separado. A gente colocou sugere-se, não é sugere-se. Não é sugere-se porque quando a gente fazia o inventário físico, que era aquela papelada impressa, a gente tinha os blocos, os volumes, né, com os blocos das cargas, tanto de consumo quanto de patrimônio impresso. Esse processo vai substituir o bloco, não vai existir mais aquele bloco. Então, precisa que vocês montem os processos, porque eles vão compor o inventário final. Ele vai ser feito, vai ser de uso da unidade, mas a gente precisa dele para poder, ele compõe a história do inventário. Não tem como você fazer o relatório final sem apresentar de onde que você tirou as informações. Aí, diante disso, a gente vai, primeiro, com base nessa errata, eu vou levar para a montagem do processo, que foi o que a gente orientou. Neste processo, aqui está montado na ordem que devem acontecer as informações. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como montar esse processo para ele ter todas essas informações aqui, igual a gente está orientando, entendeu? Então, vou fazer aqui para vocês verem no passo a passo, e aí vocês vão ver que não é difícil, ele é muito mais fácil do que era feito anteriormente. E vocês vão ver ao longo do inventário que vai ficando mais fácil à medida que ele vai evoluindo, entendeu? Há uma vantagem do SEI é que você não precisa ficar digitando a mesma planilha várias vezes. Se você utilizar a vinculação do texto, você consegue puxar todas as informações. Então, vou começar então com essa parte. Primeira coisa é a montagem do processo. Nessa montagem do processo, vocês vão vir aqui para o SEI, vocês vão acessar o sistema, né? E aí, aqui, ó, vocês têm que ter o SEI de inventário de vocês disponível. Isso, desculpa. Eu não tinha feito o compartilhamento, então eu estou colocando aqui agora. O que eu falei anteriormente foi sobre essa parte do treinamento, que a gente falou que não é sugere-se tá aqui, que é o que eu falei com vocês até agora. E a segunda parte do que eu disse é sobre a montagem do processo para que ele tenha todas essas informações. Então, a informação vocês agora estão visualizando, e aí a gente vai demonstrar para vocês agora. Aqui no SEI, quando você entra no SEI, quem tem mais de um acesso, igual, por exemplo, eu tenho vários, você tem que ter acesso à parte do inventário da sua unidade, que é isso aqui. Então, primeira coisa, acessar a parte do inventário. Esse acesso ele deve estar disponível para todos os membros,
para o presidente da comissão e para as autoridades competentes, que é o diretor, gerente administrativo, acompanhar a execução do inventário à medida que ele for evoluindo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, esse aqui é o bloco da ADC, eu vou fazer com vocês exatamente o que eu já vou designar aqui para a ADC fazer, para vocês entenderem. Esse aqui é o nosso processo, igual foi o de todo mundo. Aqui está o decreto 48.080, o memorando, que é aquele primeiro que a gente fez, com todas as orientações, com as explicações, que foi o motivo do nosso primeiro treinamento. Aqui está a carga patrimonial, que a gente tirou na semana passada, no dia que a gente enviou esse processo para vocês. E aqui tem o material de consumo e, por fim, a portaria que foi criado, que foram nomeadas as comissões. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: olha, aqui a gente pede, eu vou colocar bem do lado aqui, para vocês entenderem, olha para vocês verem. O decreto 080 está aqui, a portaria presidencial está aqui. A carga patrimonial, vamos fazer primeiro do patrimônio, está aqui. Como já tem, tudo que eu estou falando com vocês já tem nesse primeiro, esse primeiro não pode ser feito aqui porque ele é de orientação. Tudo que a gente tiver que falar com vocês, nós vamos mandar aqui. Ele é a base do inventário. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, clicar no número do processo, vai clicar aqui ó, em duplicar o processo. Duplicado o processo, vocês vão desmarcar todos. O que vocês têm que transferir para o outro processo? Não é o decreto, a portaria e a carga patrimonial? Vocês vão pegar ele e vão clicar em duplicar. O seu sistema SEI vai gerar um novo processo, tá vendo? Com a carga patrimonial. E aí, seguindo aqui as nossas orientações, olha para você ver. Aqui a gente já resolveu 3 coisas. Fez o decreto, colocou a portaria, colocou a carga patrimonial. E, olha, já vem, inclusive com os nomes do jeito que a gente mandou. Não precisa vocês alterar nada. Pode clicar aqui, ó, que ele já está aqui, ó. Observa que o número aqui mudou, ó. É um processo novo. Aí, vocês vão fazer aqui, ó. O despacho determinando aos membros os setores para a conferência. Então, nesse momento do despacho, eu vou fazer um exemplo aqui dos mais simples, vocês vão entender mais fácil. Ó, vocês vão abrir um despacho. Coloca assim, ó, informa setores para conferência. Aí vocês vão colocar aqui, ó. Aqui na ADC, os membros são 5. Então, o que eu vou fazer? São 7. Eu vou pegar eles aqui na portaria. Olha aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Nós fizemos um levantamento que na administração central tem, na ADC, fazer aqui que vocês vão entender, toda tem 8.178 equipamentos para conferência. O que eu fiz? Eu tenho 7 membros. Eu peguei o 8.178,
dividir por 7, que deu aproximadamente 1.168 equipamentos. E aí eu dividi as cargas. Eu tenho carga com 125, eu tenho carga com 2.900. Vou dar um exemplo. Tem uma carga aqui que tem 2.900. 2.900 é 2 vezes e meia 1.168. Então, aqui, para essa carga que eu tenho, 2.900, eu coloquei 2 servidores. Eu tenho uma outra carga aqui com 4.315, que é mais ou menos 4 vezes o 1.168, eu coloquei 4 servidores. E eu tenho mais algumas cargas aqui que dão em torno de 1.000 unidades, que eu coloquei o servidor da comissão. Entendeu? Só um minutinho, por favor. Então, foi isso que eu fiz. Então, como eu fiz esse cálculo aqui para a administração central, isso é para quê? Para nenhum membro falar que vocês estão distribuindo, distribuindo serviço mais para um do que para outro. Ter paridade na execução do serviço. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui, ó. Prezado servidores. Aí, nesse caso aqui, é um dos que vai ficar prezados servidores. Nessa carga aqui vai ficar. Vão ficar a Andresa, e o Francisco. Aí vocês vão colocar o texto. Conforme nomeação da presidência do senhor presidente da FEMIG, através portaria presidencial número 'Só um minutinho, por favor. A portaria presidencial número 1762, que é difícil fazer, de 24 de novembro de 2020, informa os setores para conferência
por esta dupla. Aí no meu caso aqui especificamente, eles vão conferir o setor 0,50, 0,13, desculpa, 0,50, 63, que eu já fiz essa divisão aqui anteriormente, que é sucata. Pessoal, falando em sucata, aqui na DC tem 2 centros de custo de sucata. Essa sucata que está aqui é uma sucata intermediária. Aquela sucata que está aí na unidade para leilão, que já tem leilão publicado, elaborado, ele não pode ser mexida, entendeu? Isso aqui é só o centro de custo onde vocês colocam a informação. Eu subi aqui o destinatário. Entendeu? Então, isso aqui é o setor onde fica parado. O setor onde está o centro de custo, onde está a sucata para baixar, que já tem leilão e os chefes de patrimônio sabem, lá não pode mexer, não pode entrar. 63, 050. 0073 é o serviço de patrimônio da ADC e o 050 0085, que é a central de distribuição. Aí, entendeu? Vocês determinaram a conferência. O que a gente orientou lá? Colocar aqui, ó, informo que o prazo para entrega da conferência dos bens é até o dia 2/12/2020, conforme cronograma. Do dia 6 ao dia do dia 3, né? Que é o dia seguinte, ao dia 9, realizaremos as conciliações de todos os bens. E aí vocês podem colocar qualquer informação, isso aí é livre. Salvou, salva, assina. Vou assinar aqui só para a gente... Eu não vou conseguir... Deixa eu ver se eu vou conseguir assinar. Eles ainda estão colocando a minha informação aqui. Mas aí você salva, assina. Ok. Salvou. Fechou. Seu processo já tem um despacho. Segunda coisa. Você vai fazer... O que é a segunda coisa aqui que a gente pediu? Um memorando aos detentores informando o início do inventário, solicitando que este acompanhe, explicando. Aí vocês vão fazer um memorando se a carga, por exemplo, se for mais de um, você pode fazer no memorando circular, mas aqui o memorando resolve. Você vai falar, informa início do inventário. Essa carga aqui especificamente, ela é da Carla, aqui da coordenação de suprimentos e bens patrimoniais. Então a gente vai fazer, você vai mandar esse processo também para o
para o almoxarifado, que no caso aqui é a Carla, que é aqui, ó, coordenação de suprimentos e bens patrimoniais. Você vai colocar. Nesse memorando, você vai falar assim, vai colocar o nome dela aqui, aí você coloca, vocês mudam aí, mexem no texto, mas a ideia é só para mostrar. Prezada, informo que estamos em período de inventário de bens móveis e imóveis e que estaremos em visita aos setores entre os dias tal e tal. Não pode passar o dia 2, né? Até dia 2, aí. E que beleza. Aí vocês colocam. Caso seja de interesse agendar a visita num melhor horário, solicito informar qual data e horário até tal hora, de tal dia. Caso não seja informado, procederemos à visita do seu setor no dia tal horário. Ainda considerando o período da visita, solicitamos indicar servidor para acompanhar a realização dos serviços ou que seja acompanhado pelo próprio detentor. A comissão não abre salas e nem armários, sendo necessário que cada item constante na planilha seja apresentado aos membros. Certo? Salvou, assinou, né? Fecha. A segunda coisa, a terceira coisa é um memorando também para o setor de patrimônio. Solicita a inclusão de bens pertencentes a outros órgãos e bens
em sindicância. A mesma coisa, vocês vão fazer aqui o memorando, vocês vão falar. E aí vocês vão citar aqui que, mesma coisa, vai destinar o patrimônio, senhor chefe de patrimônio, tal e tal e tal. Prezado senhor, informo, solicito que seja incluído, igual está aqui, ó. Solicito informar todos os bens pertencentes a outros órgãos, a outras unidades, e todos os bens em uso na unidade que ainda não têm sido transferidos para carga, e também os bens em sindicância. Coloca aqui o texto, coloca aqui para quais setores, que são para esses setores aqui, cita que são para esses setores aqui, né? Fez o texto, salva, assinou. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão enviar ele para o membro da comissão, para o detentor que vocês colocaram aqui, para o chefe de patrimônio que está aqui, certo? Enviou o processo. Esse aqui vocês fizeram de um. Agora vocês vão fazer um segundo processo, porque é o seguinte. Vocês fizeram da primeira carga. Então, tem que fazer para os outros membros, concorda? Em vez de você fazer tudo de novo, agora você vai clicar de novo em duplicar. Agora, você já tem todos eles prontos, você vai clicar em duplicar. Olha que o número aqui vai mudar. Ó. Mudou aqui, ó. Aí, aqui, ó, ele automaticamente já numera todos os negócios. Você só vai abrir aqui, clicar aqui em editar, trocar quem são os membros que vai conferir, trocar o setor, salvou, fechou, troca aqui qual setor que você quer, os bens de sindicância, os bens de outros órgãos e outros bens de qualquer coisa que tiver diferente para o patrimônio, salvou, assinou, clica em enviar, envia para os setores de destino aqui também. A mesma coisa vocês vão fazer, igual, por exemplo, aqui são trios. Vocês vão fazer isso todas as vezes. Por quê? A comissão vai responder, ela vai lá, igual, vou voltar lá aqui, ó. Aqui, ó, os dois processos estão aqui. Aí o que eu sugiro vocês a fazer? Você coloca aqui, ó, na descrição, aqui na descrição desses menininhos ali, ó, você tira isso daqui, coloca aqui aquele processo ali, quer dizer, ele não é esse não. Você vai vir aqui, troca aqui, ó. Esse processo aqui é da Andresa e do Chico. E ele é do 73, do 85 e do 63. Salva. Porque quando você volta aqui, ó, só de você passar o mouse aqui, ó, você está sabendo de quem que é o processo e qual centro de custo que eles estão conferindo. E aí você vai fazer a mesma coisa com o outro e com todos os processos que vocês precisarem abrir. Isso vocês vão fazer exatamente igual para o bem de consumo. Vocês vão clicar ali no processo, que é o original, vai clicar em duplicar o processo, só que ao invés de você selecionar, você vai selecionar o decreto, a portaria, e aí você vai clicar no material de consumo e vai clicar em duplicar. Esse daqui, vocês vão fazer um memorando. Vocês vão fazer um despacho, desculpa, primeiro, falando quais itens que cada membro vai conferir e vai confirmar.
Depois, mesma coisa. O texto é igual, você só vai mudar porque é de bem de consumo para bem de patrimônio para bem de consumo. E aqui você vai colocar, se for um grupo só que foi, você vai fazer só um processo para tudo. Se for 2 grupos, é 2 processos. Se for 10 grupos, é 10 processos. Mas, normalmente, o almoxarifado é 1, 2 grupos no máximo. Depois você vai inserir o memorando. E aí você vai falar aqueles prazos, aquelas coisas todas, quando que vai acontecer o inventário de consumo, para o chefe do almoxarifado e vai agendar com ele. Entendeu? Então, isso aqui é o de consumo. Com isso, olha para vocês verem, nós geramos o nosso de consumo, que está aqui, que eu vou mudar o nome dele, e já 2 cargas. Aqui no grupo, desse tem três grupos. Aqui com questão de alguns minutos, quer ver, ó, que a gente está conversando aqui, ó. Tem 26 minutos que a gente está conversando. Eu fiz os 3 processos, praticamente os blocos internos do inventário da ADC já está praticamente montado. Não tem dificuldade com relação a isso. O que vocês vão ter que fazer depois disso é acompanhar, igual aqui, por exemplo, esse aqui que está montado, que é o da Andresa e do Chico. Eles vão ir lá, conferir, eles vão imprimir essa planilha aqui, que é o que a gente ensinou no anterior. Depois que eles voltarem e que eles forem lá e conferirem, eles vão voltar ao setor, eles vão digitalizar essa planilha, depois que ela estiver assinada, ela vai estar assinada, ele vai voltar para o setor e vai inserir ela aqui. Coloca ela como anexo, mas coloca o nome completo e insere ela aqui. Com base nisso, vocês vão começar a trabalhar os itens que estão faltando, os itens que estão sobrando, os itens que estão trocados na unidade, entendeu? Então, é isso que é para ser feito aqui. Tem dúvida, gente? Me liga. Não fica passando dificuldade, porque a gente está aqui à disposição. Se precisar tirar dúvida, manda por e-mail, pode ligar aqui na cidade administrativa no 3915-9219. A gente vai estar dando esse suporte. Esse processo, ele precisa estar montado com essas informações, porque na hora que a gente montar o inventário final, todos esses processos vão ser enviados junto com o inventário final. A gente vai dar o encerramento nesses processos todos. Então, se tiver faltando qualquer informação, se vocês não tiverem acompanhado nenhuma dessas, não tiver lançado isso aqui, não tiver feito agendamento, tiver qualquer tipo de reclamação, isso aqui, vocês vão estar totalmente fora do que a gente está orientando dentro do processo. E o processo que tiver incompleto, a gente não vai receber. Então, vocês precisam ter ciência de que vocês precisam abrir esses processos, orientar, sentar. Se vocês não sabem, não têm habilidade com o SEI, ir atrás de quem sabe, ir atrás de todo mundo para poder ensinar a mexer. A gente vai fazer ainda os outros relatórios. Então, aqui, principalmente, o que eu estou ensinando para vocês aqui é o que vocês têm que ter em mãos até o dia 3 de dezembro. Do dia 3 de dezembro, que é a parte da montagem das planilhas de fechar o processo, a gente vai ter um outro treinamento explicando isso. O que eu queria explicar para vocês especificamente neste momento era exatamente sobre a questão da montagem do processo. Vocês precisam montar o processo, porque senão o processo de vocês vai ficar incompleto, e incompleto a gente não vai aceitar o processo, entendeu? A montagem do inventário. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não deixa de entrar em contato comigo aqui na cidade administrativa, ok? Eu agradeço a todos, desejo um bom dia e bom trabalho.